Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Roteiro Team. Hoje vamos para nossa 9ª lição, já tá chegando perto, só mais 4 lições pro fim desse incrível trimestre, da lição de escola sabatina. Hoje o título da lição é Sem Amor à Primeira Vista e eu tô aqui com a Nicole. Seja muito bem-vinda, Nicole. Oi, gente, com ele a apresentação Nicole, eu faço parte da Igreja do Jardim Brasil. Eu queria mandar um salve pra Dani. Também com o Jonas. Opa, tudo bom aí, Thiago? Queria dar um salve pra rapaziada aí, lá da minha classe de adolescentes, sou da Igreja de São Mateus. É isso. Isso aí. E com o Davi, seja muito bem-vindo novamente, Davi. Oi, tudo bem? Um salve pra minha classe também, dos adolescentes. E eu sou da igreja lá do Jardim da Conquista. É um prazer estar com vocês de novo. Isso aí. Eu sou Thiago da Igreja da Freguesia do On. Um abraço também pros adolescentes. Então vamos começar analisando aí a capa da nossa lição? Lição na tela, vamos dar uma olhada. O que vocês enxergam aí dessa imagem, desse retrato? O coração ali retrata bem o título da lição, né? Amor. Ali Jesus é com as pessoas em volta. Com os pecadores. Os pecadores e os publicanos. Provavelmente ali um bando de escarnecedores ali, como eles diziam na época. Isso aí. Aí os fariseus ali do lado, né? Enfim, uma ilustração bem interessante. Vamos para a lição de sábado. A lição de sábado ela conta um pouquinho da introdução sobre quem eram os cobradores de impostos na época e por que eles eram odiados pelos judeus. Quem eram os cobradores de impostos? Eram aqueles que tinham o cargo dado pelo Império Romano de cobrar as tarifas, né, exigidas pelo Império dos judeus. Por que eles eram tão odiados? Primeiro, porque eles estavam a serviço de Roma e era uma lembrança de que Israel já não era mais independente, já não era mais livre. E segundo, porque eles eram vistos como pessoas desonestas, pecadoras e que extorquiam o povo a fim de se beneficiar e enriquecer de forma ilegal, né? E um judeu nessa função era considerado a escória da sociedade. Levi Mateus, ele estava exatamente nessa condição, mas um dia as coisas mudaram para ele e esse dia foi quando, enquanto ele trabalhava, Jesus se aproximou dele e fez um convite inusitado. Jesus convidou ele para vir e segui-lo. Jesus veio para salvar os pecadores e doentes, e não os que se consideram justos e saudáveis. Essa é a lição da nossa semana. O que será que isso significa para nós hoje? Então vamos entrar um pouquinho mais. Você pode ler brevemente para a gente o relato que se encontra aí em Mateus. Se encontra no livro de Lucas também, mas vamos ler o que está em Mateus 9. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado à coletória, e disse, siga-me. Ele o levantou e o seguiu. E estando Jesus à mesa, à casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram os lugares, com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus, por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhes, os sãos não precisam do médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa. Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos e sim pecadores. Uau! Pois não vim chamar justos, mas sim pecadores. O que vocês acham, gente? Vocês acham que Jesus ele se preocupou com o que as pessoas podiam pensar da amizade com as pessoas tão impopulares quanto os coletores de impostos? Por que sim e por que não? Cara, eu acho que ele não se importava não, porque se eu for ver, ele continuava fazendo sem receio nenhum, né? Pelo menos na Bíblia, em nenhum outro lugar é apresentado receio de Jesus, pelo convívio dele com essas certas pessoas. E é justamente isso, né? Ele veio para buscar as pessoas que não conhecem ele ou que simplesmente ainda não aceitaram, entendeu? Jesus corre atrás das suas ovelhas, né? O pastor corre atrás das suas ovelhas. Ele abandona as 99 para ir atrás daquela ovelha, né? E isso fica claro em diversas partes da Bíblia. É isso. Exatamente. O que você acha? Mais um fato interessante é porque, basicamente, né, as pessoas daquela época, os gentios, segundo ele, tinham um coração mais aberto até do que os próprios judeus para receber a mensagem que ele tinha para dar. Exato, mas apesar disso, os cobradores de impostos, eles não eram gentios. Eles eram judeus.
Eles eram judeus. E ele também não se importava com a opinião dos outros, ou seja, ele não se importava com a opinião pública e ele tinha a própria compaixão dele com aqueles que não... Exato. Eu acho que... Fazendo certo, né? Estando fazendo certo. Exato. Eu acho que assim, não se importar não era nem o ponto. O ponto era que Jesus, ele estava exatamente através desse tipo de atitude, de aceitar aqueles que não eram aceitados, de abraçar essas pessoas. Ele estava, na verdade, mostrando um reflexo do reino de Deus, aonde, aceitando as boas novas de Cristo, seja cobrador de impostos, judeu ou gentil, todos eram bem-vindos, né? Um dia, sentado em seu posto de cobrança, Mateus viu Jesus se aproximando e, ao ouvi-lo dizer, siga-me, ele ficou atônito. Mateus simplesmente levantou e o seguiu. Ele não hesitou, não questionou, não pensou que estava trocando um negócio lucrativo, que de certa forma era, por uma besteira de pobreza e dificuldade. Para ele estar com Jesus, ouvir as palavras de Jesus e se unir a ele, já era magnífico. Mateus registrou as respostas de Jesus aos fariseus quando perguntaram por que ele se misturava com aquele tipo de gente, que foi o que a gente leu no relato bíblico. Essa história tem que levar a gente a refletir, porque como a gente enxerga as pessoas à nossa volta? Do que a gente intitula elas? É muito importante a gente se fazer essa pergunta. Vamos para a lição de terça-feira, ler um pouquinho das curiosidades? Lê uma curiosidade pra gente, Nicole. Os fariseus e mestres da lei acusaram Jesus e os discípulos de transgredirem a lei cerimonial, que proibia os judeus de comer e beber com os que não faziam parte do seu povo. A intenção, ao comparar os discípulos de Jesus, que comiam e bebiam com pecadores, com os de João, que jejuavam e oravam, era criar intriga e rivalidade entre eles. Jesus usou a ilustração do noivo para se referir-se a si mesmo, porque foi exatamente com essa figura que João Batista o havia associado, quando questionado pelos líderes judaicos. O primo de Jesus se identificou como amigo do noivo, que anuncia a chegada do noivo, Jesus, na festa do casamento. É interessante essa conexão entre os ministérios dele. Jesus novamente usa esse exemplo de casamento para explicar algo sobre a mensagem do evangelho, né? E por último, Jesus ele não estava apresentando uma doutrina nova, né? Porque após o chamado de Mateus, Jesus ele foi até a casa dele e ali ele ceiou com inúmeras pessoas que eles consideravam pecadores, a escória da sociedade, outros publicanos e etc. Isso foi extremamente mal visto pelos fariseus, mas Jesus ele não estava apresentando uma doutrina nova de que agora se poderia cear com esse tipo de pessoa. Ele estava restaurando. Exato. Ele estava restaurando o sabor e a beleza da mensagem dada aos patriarcas e profetas e que tinha sido distorcida pelos fariseus. E se você for ver também, o povo judeu não estava 100% errado, porque eles realmente eram pecadores, né? Eram corruptos, eram pessoas que não tinham Jesus no coração. E daí quando Jesus se apresenta para elas têm a opção, né, o livre-arbítrio de escolher se elas vão aceitar ou não. Mateus aceitou, né? Ele tinha uma vida de cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram ricos, tinham dinheiro, né? Por quê? Porque estavam envolvidos nos esquemas de corrupção, mas, como diz o ditado, aí pagando bem que mal tem, né? Mateus tinha podia ser rico um dia, sendo cobrador de impostos, mas não, ele resolveu abandonar todo esse futuro que ele poderia ter, né, e seguiu Jesus. E seguiu o futuro incerto, né, porque ele não sabia o que esperar, né. E essa fidelidade que Jesus espera da gente, porque em vários outros exemplos da Bíblia, de outros personagens, a gente vê que Deus deu um futuro incerto para eles, mandou eles largar uma vida sólida, uma vida segura, para ir para um futuro incerto. Foi o que Mateus fez, abandonou toda a vida dele. É verdade, só que a incerteza pra gente é o futuro perfeito que Deus enxerga, né? Porque a gente não enxerga, mas Deus sim. Verdade. A lição de quarta-feira, ela traz a gente a uma reflexão interessante. Ao invés da gente olhar o exterior das pessoas, não seria melhor se a gente olhasse pra dentro delas e procurássemos enxergar o coração e a beleza? Muitas vezes a gente julga as pessoas por causa da aparência exterior, mas como a gente pode conhecer o coração delas somente pelo exterior?
Todos nós temos falhas, mas graças a Jesus, a gente pode ser salvo, apesar de sermos todos pecadores. Que outros exemplos que a Bíblia dá? A Bíblia tá cheia desses exemplos de pessoas que todo mundo olhava para elas e nelas não havia beleza alguma, tanto no sentido de qualidades, de físicas, às vezes de caráter, às vezes de habilidades de fala. Que outros exemplos que a Bíblia dá que vocês lembram assim, que foram pessoas julgadas pela aparência, mas que se surpreenderam a todos diante das situações? Chega difícil até escolher um, né? São realmente muitos. Deus gosta de surpreender a gente às vezes. O que eu pensei aqui foi Raabe, né? Raabe. Uma mulher que ela era mal vista até mesmo dentro do seu próprio povo, que era um povo de pagãos, por ser uma prostituta, né? Uma mulher da vida, sem compromisso nenhum. Mas que começou a exercer a fé dentro dela a partir do momento ali que ela esconde os espias, né, de Josué, em que ela abriga eles. Eles estavam passando uma situação de dificuldade, ela abriga eles. E a partir daquele momento ela começa a exercer o sentimento, né, de ser um seguidor da palavra de Deus, né. E ela surpreendeu todos ali, tanto que quando Jericó foi destruída, ela seguiu o povo de Josué. Exato, eu vou puxar direto desse personagem já pra lição de quinta-feira, porque é muito interessante isso, porque a atitude de simpatia que a gente demonstra para as pessoas menos favorecidas, ela pode fazer muita diferença sobre a maneira que essas pessoas enxergarão o cristianismo. Raabe, depois que ela ajudou, que ela abrigou os espias pouparam a vida dela, certo? Eles fizeram de tudo pra proteger ela, né? Colocaram um sinal lá na janela, né? Aquela corda vermelha. Falaram pra Josué reforçou tantas vezes aquela informação pros soldados que iam invadir a cidade. Exatamente. Né? Então você vê como Deus como protege, né? Quem realmente está ali. De fato, exatamente. E é isso, essa atitude que eles tiveram para com ela foi extremamente impactante. Ela e a família dela foram salvas, inclusive quem que é descendente inclusive de Raabe, o próprio Jesus. Ele faz parte da linhagem de Raabe, né? E olha que impressionante, tudo vindo de um momento que ela abriu o coração ali para abrigar aqueles homens. Jesus, ele convida a gente a aceitar todas as pessoas, mesmo se a princípio não gostamos do que vemos. Quer que proporcionemos às pessoas a oportunidade de conhecerem a estrada que conduz à vida eterna. A gente não tem que fechar a porta para ninguém, mas demonstrar o amor do Salvador por meio da nossa aceitação e amor altruísta. Certo? Lê pra gente essa frase aqui. A pergunta mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? Exatamente. E por fim, lê a última frase pra gente, Nicole. Muitas pessoas têm, como brutos diamantes, qualidades brilhantes escondidas no exterior sem polimento. Perfeito. Então que a gente possa, mais do que julgar as pessoas pelo exterior, ver aquela pedra, que a gente possa procurar apresentar a mensagem de salvação, porque só quem conhece o coração das pessoas é Jesus. Fique com Deus, muito obrigado por ter nos acompanhado em mais essa lição e até a próxima. Deus abençoe.